Olá, eu sou Emília Carolina, médica hematologista, e estou aqui no canal Sofos para falar com vocês sobre a investigação inicial das citopenias. São anemias, leucopenias, plaquetopenias que podem acontecer juntas ou separadamente, e isso pode culminar no diagnóstico de neoplasia mielodisplásica, que há pouco tempo atrás era chamada de síndrome mielodisplásica. O principal desafio da investigação das citopenias é saber se as citopenias são secundárias a outras condições clínicas ou se isso reflete uma doença primária da medula óssea. É o que a gente vai ver aqui. Eu quero comentar essa mudança de nomenclatura, que é muito importante e tem muito significado. Em 2022, as síndromes mielodisplásicas foram renomeadas como neoplasias mielodisplásicas, o que faz muito mais sentido, porque a doença acontece por conta de uma alteração na célula hematopoética. É uma célula hematopoética clonal, displásica, que se multiplica de uma maneira aumentada, preenche a medula óssea, mas não consegue enviar células saudáveis para a periferia. Por isso as citopenias na periferia. Então, várias doenças, várias condições causam displasia, mas não significa que aquilo é uma neoplasia mielodisplásica. Por outro lado, toda neoplasia displásica precisa ter displasia. Eu vou começar aqui falando com vocês sobre um caso do consultório, que é um homem de 77 anos. Ele foi encaminhado pelo cardiologista, então de comorbidade ele tem hipertensão arterial sistêmica controlada e um passado de mais ou menos 3 anos de AIT, e ele foi encaminhado por conta de alteração do hemograma. Então ele tem uma hemoglobina de 10,4, hematócrito de 33%, VCM 104, HCM 35, RDW 13%. Leucócitos 2.164, sendo que 31% são neutrófilos segmentados, ou seja, 678 células. Ausência de células imaturas, de blastos, e plaquetas 161 mil. Então a primeira coisa que perguntei para ele foram sobre sintomas. Ele falou que era assintomático, questionei sobre sintomas B, sobre febre, perda ponderal, sudorese noturna, ele negou. Perguntei sobre infecções de repetição, negou também, além de sangramento, que o paciente também não tinha. A segunda questão que eu precisei investigar era se esse paciente já vinha com essas citopenias ou se foi uma coisa abrupta de poucos dias ou poucos meses atrás, porque sendo desse jeito, a gente poderia pensar numa doença aguda, tipo uma leucemia aguda. Então ele conseguiu abrir no sistema, no laboratório, exames antigos dele. Eu consegui visualizar exames desde 2023, em que ele já tinha anemia, hemoglobina em torno de 11 mais ou menos, já com leucopenia, o leucócito total em torno de 2.500 e plaquetas nesse nível aí, um pouquinho acima do valor de referência. Então foi uma bistopenia progressiva. De história de antecedentes, ele negava tabagismo, etilismo, não tinha tido nenhum tratamento para câncer, nada de quimioterapia ou de radioterapia, mas uma coisa que chamava atenção é que ele trabalhava no polo petroquímico, trabalhou por volta de 30 anos, está aposentado há mais ou menos 20 anos, e quando eu questionei sobre os produtos, ele falou que principalmente nos 10 primeiros anos, década de 70, os funcionários em geral eram muito expostos aos derivados de petróleo, benzeno, também vapor de benzeno, e ele lembra que as regras de EPI eram um pouco mais frouxas, não tinham tantas regulamentações. Então, pelo menos esses 10 anos, os 10 primeiros anos que ele trabalhou, ele disse que teve muito contato com o produto na fábrica, e ele lembra que ele fazia os exames. Eu perguntei sobre exames periódicos, ele falou que tinha exames periódicos na empresa, na fábrica, que os exames dele sempre bons, mas ele lembra de colegas que foram afastados por conta de leucopenia. No exame físico, ele tinha uma palidez cutânea mucosa muito leve, mas nada de adenomegalias nem de esplenomegalias. Uma vez que esse paciente estava assintomático e o hemograma dele, as citopenias dele eram lentas, com progressão lenta, aí pelo menos de 2 anos atrás, eu estava autorizada a fazer a investigação dessas citopenias ambulatorialmente. Diferente se esse paciente tivesse com
sintomas, tipo com infecção de repetição, com febre, com um hemograma normal de 15 dias atrás ou de 30 dias atrás, porque isso me faria pensar numa doença de evolução aguda, tipo de uma leucemia aguda. Então, num caso como esse, eu encaminharia o paciente para o hospital para fazer a investigação o mais breve possível e fazer uma punção de medula o mais breve possível na urgência, o que não é o caso do nosso paciente. Então, eu comecei a investigação para ele de causas secundárias de citopenia e a intenção era investigar deficiência de vitaminas, lembrando que é uma anemia macrocítica, então chamar atenção para deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, mas também investigar deficiência de ferro. Investigar também hemólise, disfunção renal, que causa anemia, disfunção tireoidiana também, que causa anemia, esplenomegalia, que pode causar as 3 citopenias, infecções virais crônicas, causam leucopenia, principalmente hepatite C e HIV. E aí ele retorna com os exames, ferritina de 220, índice de saturação de transferrina 39, ácido fólico 8,5, TSH 2,6, DHL 230, bilirrubina total 1,1, reticulócito 68.000, haptoglobina normal, ou seja, sem hemólise. Função renal normal, creatina 1,1, dosagem de eritropoetina sérica de 42, normal, investigação de hepatite B, C, HIV, não reagentes, e ultrassom de abdômen mostrou um fígado com aumento de ecogenicidade, sugerindo esteatose hepática leve. Então, nesse momento, afastadas essas causas secundárias de citopenias, a hipótese diagnóstica foi uma doença primária da medula óssea, a primeira opção, uma neoplasia displásica, e em segundo lugar, uma doença mieloproliferativa crônica tipo mielofibrose, que também, na fase fibrótica, pode causar citopenias em sangue periférico. Aí eu solicitei para esse paciente exames de medula óssea. Então, esses exames são realizados na crista ilíaca posterior, que pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Na hora da punção, é retirado o aspirado de medula óssea e esse aspirado vai servir para os exames de mielograma, que é a citologia, aquela que coloca na lâmina, para o cariótipo, para imunofenotipagem, que é realizada através do aparelho de histometria de fluxo, pela técnica de histometria de fluxo, e também para biologia molecular, pode ser o PCR ou pode ser o NGS, que é o Next Generation Sequencing, e no mesmo local ali da punção, com outra agulha, é realizada a biópsia de medula óssea, onde é retirado um fragmento filiforme, e esse fragmento vai ser encaminhado para anátomo patológico e para imunohistoquímica. Quando a hipótese diagnóstica é neoplasia mielodisplásica, é importante que todos esses exames sejam feitos, porque eles vão servir como peças de um quebra-cabeça para a gente juntar e fazer o diagnóstico da doença, fazer a classificação, fazer o prognóstico também e chegar a um dado mais concreto. E aí, aqui eu vou fazer uma pausa rápida para relembrar algumas noções sobre a neoplasia mielodisplásica. Em primeiro lugar, lembrar que é uma patologia clonal de células hematopoéticas. Ela se caracteriza por uma hematopoiesia eficaz, uma medula óssea displásica hipercelular, em contraste com as citopenias do sangue periférico, e além disso ela tem um risco de evoluir para leucemia aguda. A neoplasia mielodisplásica tem uma evolução clínica muito heterogênea, por isso que a classificação também tem vários subtipos e também é heterogêneo, atinge mais homens do que mulheres e a prevalência de 3 a 4 casos em cada 100 mil habitantes, sendo que com a idade é um fator de risco, idade maior que 80 anos, por exemplo, essa prevalência pode chegar até 35 em 100 mil habitantes, dados dos Estados Unidos. Relembrando que as manifestações clínicas estão ligadas a quê? Às citopenias. Então, aquele paciente que tem uma hemoglobina muito baixa, vai ter sintomas de anemia, pode vir a se transformar num paciente com dependência transfusional de hemácias. Os pacientes que têm leucopenia, neutropenia importante, podem ter um risco de infecções de repetição, de sepse, choque séptico. Aqueles pacientes com plaquetas baixas têm risco também de sangramento, assim como os
sangramento importante, choque hipovolêmico e também podem se tornar dependentes de transfusão de plaquetas. Além de tudo isso, de todas essas consequências das citopenias, esse paciente, essa doença pode evoluir para uma leucemia aguda. A patogênese da progressão para leucemia aguda, para a leucemia mieloide aguda, que é o mais comum, é multifatorial. E aí depende de vários fatores, como a desregulação de mecanismos pró-apoptóticos, anti-apoptóticos lá na medula óssea, encurtamento de telômeros dos cromossomos e principalmente da evolução clonal, em que células clonais da neoplasia mielodisplásica adquirem outras mutações que garantem a ela uma vantagem proliferativa. O que acontece quando as células adquirem mutação do FLT3 e do TP53. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos, que é basicamente os critérios de exclusão de outras causas de citopenia, que foi o que a gente fez com o paciente, critérios morfológicos, genéticos, moleculares. E aí, voltando para o caso do paciente, para os exames que ele traz de medula óssea, a gente pode ver que tem um mielograma com medula óssea hipercelular, às custas da série eritrocítica, moderada deseritropoese, com 0% de blastos, ferro medular 2 cruzes, normal sideroblastos em anel 0%, imunofenotipagem com alterações fenotípicas sugestivas de displasia em precursores eritrocíticos e de série granulocítica. O cariótipo tem um 46XY com deleção do 11, Q21, Q23 em 12 metáfases e 46XY, que é o normal em 8 metáfases. Então, nesse cariótipo foram analisadas 20 metáfases, que é o ideal, torna o exame mais confiável. E isso dá pra gente uma segurança de que existe uma clonalidade nessa medula óssea, que essas displasias aí não são apenas ou não são consequência de situações, outras situações clínicas. E o anatomopatológico e imunohistoquímica revelaram uma medula óssea hipercelular, 80% de celularidade, que é muito para um paciente de 77 anos, reticulogênese de 0, ou seja, sem fibrose na medula óssea, exibindo deseritropoese, atraso de maturação granulocítica, megacariócitos com formas pequenas, hipolobulares e agregados frouxos, e os achados morfológicos podem estar no contexto de síndrome mielodisplásica relacionar com dados clínicos e dados de outros exames. Além disso, eu solicitei também um exame genético. Esse exame é o NGS, que é o Next Generation Sequence, um painel específico para neoplasias mieloides, para síndromes mielodisplásicas, e o resultado veio uma mutação do gene U2AF1 com a VAF, com a frequência alélica de 24,4%, uma mutação TET2 do tipo frame shift com a VAF de 24,9%. E o que isso significa? Significa que realmente é uma doença clonal por causa dessas alterações genéticas, ou seja, não é uma displasia de medula secundária a outras condições. E essas alterações genéticas, elas vão servir para a classificação da SMD, para a estratificação de risco que vai guiar o acompanhamento e o tratamento desse paciente. Aqui eu vou mostrar para vocês a última classificação da neoplasia mielodisplásica, que foi da RU de 2022. Então, foi nessa classificação que foi trocado o nome de síndrome mielodisplásica para neoplasia displásica, lembrando que a sigla SMD continua, o MDS em inglês, e eles separam a classificação em dados genéticos e não genéticos. Então, como esse paciente, ele não tem um cariótipo com deleção do 5Q, ele tinha deleção do 11Q, não tem do 5Q, o paciente não tem mutação do SF3B1, não tem mutação bialélica do TP53, ou seja, ele tem outras mutações, mas não são essas, então a gente vai passar a procurar a classificação dele na coluna de baixo. Então, dentre todas aqui, de características morfológicas, ele vai se enquadrar como uma SMD com poucos blastos, ou seja, com menos de 5% de blastos na medula óssea e menos de 2% de blastos no sangue periférico. E essa aqui é a classificação da SMD do nosso paciente. Bem, a gente encerra por aqui. A gente vai ter a oportunidade de falar de maneira mais aprofundada sobre os exames de medula óssea,
que servem tanto para SMD como para outras doenças oncohematológicas, e também vai aprofundar no futuro sobre a estratificação de risco da SMD e também sobre o tratamento. Se você quer saber mais sobre SMD, síndrome mielodisplásica ou neoplasia mielodisplásica, continua aqui com a gente no Sofos.